Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma aula do Escola de Discípulos. Sejam todos bem-vindos. Vou pedir a um irmão que ore para que nós possamos iniciar. A missionária Carla puder orar por nós, pessoal, nosso início de aula. Fique à vontade, tá, minha irmã? Em nome de Jesus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, chegamos diante da Tua presença nesta noite desse dia, para te agradecer, meu Pai, por mais um dia de vida. Senhor, esteja conosco nesta reunião, para que Ele venha nos ensinar cada vez mais a Tua palavra. Usa cada um como instrumento Teu, Senhor, dessa entendimento, desse discernimento, para que possamos entender mais e mais de Ti. Te agradecemos por tudo, em Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Hoje nós vamos dar sequência, à segunda aula do capítulo 2, do estudo de número 2 da nossa apostila, que trata sobre a revelação de Deus, Na semana passada, nós tratamos sobre a revelação geral e de como Deus tem se revelado ao homem, ao longo de toda a história, na verdade, e através de toda a criação, Só relembrando alguns pontos que nós tratamos na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a revelação geral de Deus, feita pela criação, pela ordem do universo, pela criação do homem, pelo seu próprio ser, Onde nós, através dessas revelações, entendemos que tudo leva ao homem a entender que existe algo ou alguém, um ser maior do que ele mesmo, por conta de tudo que vamos dizer assim, que se apresenta diante dos olhos deles no universo. De maneira objetiva, a revelação de Deus, ela é capaz de apresentar evidências a respeito de Deus, mas diferente da revelação específica que nós vamos tratar hoje, ela não é capaz de detalhar ou direcionar um homem para um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento que seja capaz de trazer salvação ao homem que reconhece a existência de Deus. Estou dizendo, essa teologia natural, ou a revelação geral, ela indica ao homem que, olha, se você observar, do ponto de vista da criação, da ordem do universo, a criação do próprio homem, a existência de si mesmo, você vai reconhecer que existe algo ou alguém maior que você e que nós podemos chamar, por assim dizer, de Deus. E por isso você vê o direcionamento de grande parte da humanidade, ou toda a sua maioria, na busca por Deus, não são, vamos dizer assim, poucos número de pessoas que acreditam em Deus. Eu não estou tratando aqui sobre Jesus, não estou tratando aqui sobre Deus de maneira específica, mas acredito porque está no homem esse vazio, está no homem essa necessidade de caminhar em direção ao transcendental, algo que seja maior do que ele mesmo, ou além do natural ou sobrenatural. Só que apenas a revelação especial de Deus, ou a teologia revelada, é que Deus revelou especificamente através da sua palavra, por meio dos apóstolos, dos profetas, contém os requisitos para a salvação. Ela já, enquanto a revelação geral já apresenta evidências da existência de Deus, a revelação específica já pressupõe o seguinte: você já crê que Deus existe, então, uma vez que você crê que Deus existe, qual é a forma que esse Deus espera que você se relacione com ele e como você pode alcançar esse caminho de volta para Deus, ou essa ligação novamente com Deus, Então, enquanto a revelação geral, e está anotada aí, tem 2.4 da apostila, se vocês quiserem se guiar, Ela mostra a graça de Deus, ela colabora com o argumento do teísmo, Lembra que nós falamos aqui sobre o gráfico, como a humanidade dividida, em teístas e ateístas, Aqueles que não creem em Deus e aqueles que creem em Deus, sendo que os que não creem são bem ou infinitamente menores do que aqueles que creem. E eu não falo, mais uma vez, não estou falando sobre Jesus, não estou falando sobre o nosso Deus, mas que creem de alguma maneira em Deus. E também condenar com justiça aqueles que rejeitam. Então, de maneira direta,
o homem ele é indesculpável no sentido da rejeição da existência de Deus, porque a própria criação ela revela a respeito dessa existência, ela trata a respeito dessa existência propriamente dita. Então, hoje nós vamos tratar agora sim, uma vez que Deus ele é testemunhado pela própria criação, agora nós vamos ver a revelação específica e por que ela é diferente da revelação geral, né? No item 2.5, a revelação específica, e aí traz alguns itens em relação a isso. E hoje nós vamos ler alguns textos bíblicos, né? Bastante textos bíblicos em relação a esse tipo de revelação, tá? Então, o primeiro item é por que é a revelação específica? O que ela tem como característica? Primeiro, ela vem do próprio Deus, tá? Se você puder manter a sua Bíblia aberta, todos, né? E a gente puder passeando aí sobre os textos, seria importantíssimo, tá? Então, primeiro ponto, ela vem do próprio Deus. Vamos ler aí. Deixa eu abrir aqui esse primeiro, que fica mais fácil. E aí depois nós vamos ler os restantes. Aqui da NVI, 49. Então, a primeira é que ela vem do próprio Deus. Em João capítulo 12, versículo 49, o próprio Jesus declara o seguinte: pois não falei de mim por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Então, tudo aquilo que nós estamos tratando na palavra de Deus, na revelação de Deus, específica de Deus através de sua palavra, foi o próprio Deus que ordenou e colocou aquilo que deveria ser falado, né? É inspirado e ela vem diretamente do próprio Deus para nós. Lembrando que a nossa estrutura básica aqui, e essa é importante, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente ter isso em mente. Deixa a luz interativa aqui. Espera que ele está criando a lousa e eu já vou compartilhar com os irmãos a tela. Os irmãos conseguem ver a tela agora, né? Acredito que sim. Então, lembra que nós falamos na semana passada, nós tratamos sobre essa questão. Então, se a gente puder, de maneira objetiva, traçar, né, uma estrutura sobre aquilo que acontece em Gênesis, e a partir do momento que começa o grande plano de salvação do próprio Deus, nós temos mais ou menos essa estrutura de divisão, né? Deixa eu fazer isso aqui. Pronto, acho que assim está bem desenhado. E a gente aqui consegue, deixa eu só melhorar essa linha aqui. E aí, o que nós estamos falando aqui sobre a revelação específica de Deus? Basicamente, a gente está tratando aqui sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tá? O Novo Testamento. E através da sua palavra, Deus se revelou a nós, né? Aqui através do Antigo Testamento, dos profetas e de homens de Deus que trouxeram a revelação de Deus a respeito daquilo que viria. O Novo Testamento, o Antigo Testamento, perdão, sempre apontando na direção de Jesus, na direção de algo maior, tá? E o Antigo e o Novo Testamento sempre falando e tratando sobre a graça que foi estabelecida através da morte de Jesus na cruz. Então, o Antigo Testamento ele sempre vai apontar em direção à cruz. Então, você vai ver ali todas as atribuições dadas ao sacerdócio levítico, né? As ofertas pelo pecado, o tabernáculo, o Santo dos Santos, todo a forma simbólica como o Antigo Testamento se apresenta, ele sempre está apontando em direção a algo maior. E esse algo ou alguém maior é o próprio Senhor Jesus Cristo e sua morte na cruz sacrificial por nós. E o Novo Testamento vai sempre apontar também para essa morte sacrificial, só que não agora como um mistério a ser revelado, mas um mistério já revelado e estabelecido no Novo Testamento, que é através
do sangue e da morte de Jesus que estabeleceu essa nova graça. Então, em João, ele está tratando sobre isso. Jesus está dizendo, olha, tudo que eu estou dizendo não parte somente de mim, porque eu e o Pai somos um, mas está vindo diretamente do Pai. Tudo aquilo que ele me ordenou é isso que eu estou dizendo. Então, diferente da revelação geral da natureza, de tudo que testemunha de Deus, mas não é direcionado, não foi, vamos dizer assim, não é uma mensagem do próprio Deus ao homem, a revelação específica que vem da palavra de Deus, ela vem diretamente de Deus para o homem. Então, se alguém puder ler Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, depois 1 Pedro 1, 20 a 21, depois Mateus 5, 18 e Lucas 21, 33, depois João 20, 31. Alguém pode ler Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2? Eu leio, pastor. Amém, Jesus. Havendo Deus antigamente falando, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiros de tudo, por quem fez também o mundo. Amém. Então nós temos que tudo aquilo que foi constituído, deixa eu pegar o texto aqui, a referência. A palavra de Deus, ele testemunha aqui em Hebreus que há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, isso é uma referência clara ao Antigo Testamento. Olha, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados através dos profetas. Mas nesses últimos dias falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, a palavra de Deus, ela é formada, ela veio por meio de Cristo e também através dos profetas. Ela veio pela atuação do Espírito Santo, 2 Pedro 1:20. Se alguém puder ler. Amém? Alguém pode ler? 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 20 e 21. Segunda carta de Pedro. Amém. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Isso. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecía de escritura é de particular interpretação. Pode ler o 21 também, por favor, Madilis. 21 também? Sim. Porque a profecía não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falarão inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Esse é um texto importantíssimo para nós, né? Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, ou seja, não vem da interpretação daqueles que escreveram, porque jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram como? Da parte de quem? Do próprio Deus, impelidos e de que forma? Né? Eles foram levados a falar por meio de quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós vemos as escrituras, nós precisamos ter a certeza de que a palavra de Deus, ela é inspirada e ela foi constituída por homens que falaram, mas falaram não por interpretação pessoal daquilo que eles entendiam a respeito de uma vida com Deus, ou do relacionamento com Deus, ou da forma como Deus estava se relacionando com o homem. Mas, a partir do momento que eles foram inspirados pelo Espírito Santo, impelidos pelo Espírito Santo a falar aquilo que veio da parte do próprio Deus. Então, a Escritura, ela é inspirada, tá bom? Ela é confiável e permanente. Mateus 5:18 e Lucas 21, 33. Se alguém puder ler, por gentileza. Mateus 5:18, pastor. Isso. Peraí, vou ler aqui. Mateus, já estou achando. Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém. Então, ela é confiável. Pode abrir também, pastora Sorol, 21:33 de Lucas. É confiável. 21, Lucas. Lucas 21:33.
ela é confiável e permanente. Então, Jesus está falando, olha, nada daquilo que foi estabelecido na lei, ela vai passar sem que seja cumprido. O próprio Jesus veio para que a lei fosse cumprida. Ele diz, olha, não vim anular a lei. Logo no 17 acima ele fala, não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vou cumprir elas. Porque eu vou dizer a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra, né? Então, a palavra de Deus, ela é confiável e permanente, imutável. Pode ler, pastor. Mateus 21:33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Então, essa é uma das características da revelação de Deus, tá? Também ela está disponível para todos, né? Ela não é atributo de alguns, e eu vou pedir para alguém ler João 20, capítulo 31, e aí eu gostaria de fazer uma parte em relação a isso, né? Amém. Posso ler, pastor? Sim, claro. Estes, porém, foram registrados para que creias em que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vidas em seu nome. Amém. Então, eles foram escritos para que para que vocês que creiam, né, que Jesus é o Filho de Deus, crendo, tenham vida em seu nome. Ela está disponível para todos. Por que que por que eu queria tratar desse aspecto específico, né? Do ponto de vista, vamos dizer assim, da história da igreja, né? 2 pontos importantes. Primeiro de tudo, né? Quando a gente fala que ela está disponível para todos, a palavra de Deus, ela não é, vamos dizer assim, propriedade de um grupo de pessoas, né? Lembra que nós falamos sobre a questão da teologia e dos tempos teológicos, né? Principalmente na Idade Média, após ali do início da igreja primitiva, que durante muito tempo o clero se estabeleceu como dono da palavra. Então, durante muito tempo, as missas só eram lidas e rezadas em latim, por exemplo. As missas somente o alto clero, né, da igreja, até então, que depois viria a continuar como a igreja católica, apostólica romana, e depois da reforma protestante, né? Surgiria o protestantismo, por isso nós somos protestantes, evangélicos, né? Então, naquele período foi estabelecido que ela estaria disponível somente, ela era do entendimento somente de um grupo privilegiado de pessoas, que eram os clérigos, né? Que era o alto clero. Somente o alto clero sabia ler em latim e rezar, as missas eram rezadas em latim, e isso era uma aversão, era uma distorção daquilo que é a própria palavra. A revelação específica de Deus, ela está disponível para todos. O grande marco de revolução da reforma protestante foi quando, lembra que eu falei de Martim Lutero, das 95 teses, é que uma das questões era que a palavra não deveria ser apenas como é que eu posso dizer? Não poderia pertencer apenas a um grupo específico de pessoas, mas a palavra era de propriedade da igreja, de cada pessoa. Nenhum de nós aqui depende e pode depender, na verdade, não depende e nem pode depender do pastor, do diácono, de ninguém para ter acesso à palavra. A palavra é uma propriedade, é um bem, é uma revelação do cristão, de cada um de nós. Nós devemos amar e conhecer a palavra de Deus, porque Deus se revela a nós de maneira específica através da sua palavra. Né? É óbvio que nós sabemos que tem uma questão de hierarquia espiritual, mas os pastores, né, os líderes da igreja, eles são imbuídos para conduzir o povo de Deus, né, até, vamos dizer assim, até o momento em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Então, nós fomos imbuídos de autoridades para tratar, para ensinar, para cuidar, para pastorear, né, para corrigir, se for o caso, sim, com certeza. Mas a palavra não é propriedade dos pastores, não é propriedade de uma lei. Esse é o maior bem da reforma protestante. Tanto que o primeiro livro impresso, até então, como é que era feito lá um livro? Você queria um livro, vinha lá um escriba e fazia a cópia, né? Escrevia lá o livro para você fazer uma cópia do livro, e aí ficava ali fazendo o livro. A prensa de Gutenberg é a primeira prensa criada no mundo, e o primeiro livro que foi impresso foi justamente a Bíblia traduzida para o alemão, que Martim Lutero ele traduziu.
e dali em outras traduções, em outras línguas. Nós temos hoje a Bíblia em português, a Bíblia, né, em espanhol, a Bíblia em inglês. Então, a palavra é um bem, é um patrimônio nosso, não pode ser tirada, não ela foi escrita para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. E você, quanto mais você se aprofunda na palavra, mais você conhece a respeito de Jesus, a respeito do seu relacionamento com Deus, né? No domingo, por exemplo, na manhã eu compartilhei a 9ª série da série de 10 mensagens sobre escolhas, e era Escolha a Verdade. E quando nós conhecemos a respeito da história de Jesus, a respeito de quem é Jesus e do quanto o impacto daquilo que ele disse e das coisas que ele disse quanto é impactante sobre a história da humanidade, sobre o próprio ser humano, nós começamos a compreender e nos apaixonar e a ter um relacionamento pessoal com Deus. Se você conhece a palavra, se você entende aquilo que você está lendo, se você cresce em conhecimento, você, com certeza, você terá um relacionamento com Deus muito mais profundo, não perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas você terá um relacionamento muito mais profundo com Deus. Então, o maior bem, o maior patrimônio que você pode ter é a palavra. Se apegue a ela. Ela não é um códex. Ela não Amém. Deixa eu ver aqui agora que eu vi que tem chat subindo aqui. A Priscila está colocando. Pode ler, Priscila, depois. Terminando aqui, você pode ler. Mas nós não podemos ter essa... A palavra não pode, irmão, ser difícil. No sentido de que isso, o meu povo erra por falta de Oséias 4:6. A palavra ela não pode ser indecifrável. Você não pode depender de alguém para traduzir aquilo que Deus está... Não. A palavra ela é acessível. E aí eu faço uma ressalva aqui, né? Muitos irmãos têm dificuldade de entender, e eu posso até fazer uma parte na próxima aula, de entender a palavra, por exemplo, simplesmente porque usam traduções. Por exemplo, João Ferreira de Almeida, por exemplo, usa uma tradução revista e corrigida da primeira versão, que é do início do século. É aquela que traz as coisas que Deus revelou, voloás, teloás, é um português muito arcaico ainda, do início do século. E, na verdade, aí você lê ali, aí o irmão não entende nada. Aí fala, meu Deus, a palavra de Deus é muito difícil. E tudo que você precisa não é aprender da palavra, é simplesmente trocar a sua versão para uma revista e corrigida mais atual, né? Em outra versão, ou uma nova versão internacional, né? Ou a nova NVT agora, né? Que é a nova versão, acho que é traduzida. Então, existem boas traduções em português. Eu, particularmente, por exemplo, eu uso a NVI, que falam, assim, eu gosto da NVI para leitura, por exemplo, mas para pregar eu prefiro a revista corrigida. Eu acho que os versículos ficam mais bonitos, né? Da forma que nós conhecemos, então fazem bastante sentido para mim. Mas você não pode simplesmente não entender a palavra porque a sua versão da sua Bíblia é arcaica, ela é antiga, e você não entende aquilo que está escrito ali, porque na maioria das vezes é um português muito lá atrás que a gente nem usa mais, por exemplo. Você não pode depender de mais ninguém, irmãos, para que você entenda a palavra de Deus, que você tenha acesso. Ela é um bem precioso para todos nós, tá bom? Amém? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Alguma pergunta sobre essa questão de versões, né? Sobre isso é uma coisa importante. A gente pode trazer... Posso fazer um estudo bem rápido na próxima semana, talvez, sobre isso, mostrando um pouquinho sobre essas diferenças, né? Enfim. Mas o importante é que você não pode, às vezes, você tem uma Bíblia que tem uma linguagem muito difícil e ela dificulta você entender a palavra, entendeu? Pois não, pode falar. Acho que é a Nádia, né? É isso mesmo, É a Nádia, né? Sim, boa noite, boa noite. pastor, boa noite, irmãos. Boa noite, Realmente, a minha Bíblia bateu mesmo de encontro com o que você falou. Então, eu realmente vou comprar uma novinha. Amém. Por isso é que eu tenho, às vezes, certas dificuldades na compreensão, na interpretação, entendeu? Aí eu tenho que ler 2, 3, 4 vezes, e às vezes eu não chego, assim, a alguma conclusão. Exatamente. Muito obrigada, pastor. Nada. Se você quiser, você pode até fazer um exercício, né? A gente está em João 20, por exemplo, só para exemplificar, tá, irmã Nádia? Se você puder ler a partir ali do versículo 29, por exemplo, se você puder abrir João capítulo 20, versículo 29, 30 e 31.
já que você está com a versão mais antiga, só para os irmãos verem a diferença, né, de versão. Uhum. Nossa, mas então é uma coisa assim, realmente que... Por isso Priscila, é que eu já te respondo sem já, tá bom? entender. Tá, por isso é que eu fico sem entender. Peraí, deixa eu ligar aqui, porque eu não estou nem enxergando direito. Não, fica. E a minha Bíblia está Uhum. minha Bíblia está toda riscada. Eu posso mudar aqui também a minha versão também, se você tiver com dificuldade, eu mudo aqui e eu posso só para dar um exemplo, tá? Se tiver Tá. com dificuldade, eu altero aqui a minha versão. Não estou procurando. Conseguiu? Não consegui, não. Eu vou abrir aqui, então. Deixa eu pegar aqui uma. Aí você vai falar aqui para mim, misericórdia. Uhum. Deixa eu ver aqui se ela. Acho que ela até abriu aqui paralela. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui, 29. A minha está Achei. aberta aqui, pastor. Achei. João, não, pastor. Pode ler. João, João 20, 20, João. 20 29, 30 e 31. João 20. Tá, achei. 20, 29, 30 e 29. 31. Não tem. Não, pode ler, pastora, se você for de uma versão mais antiga. Tá, vou ler Pode aqui, ler. 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste... 29. A Posso pastora ler? vai ler, Nádia. Fica tranquilo. Uhum. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vidas em seu nome. Tá vendo? Esse é um exemplo simples, tá? Mas que tem muitas vírgulas, né, pastor? Assim, tem muitas. Sim. Aí eu vou ler na NVI, por exemplo, tá? Essa da pastora é a revista corrigida de 1969. Eu vou ler na NVI, por exemplo, tá? Então diz o seguinte, olha, eu vou ler o mesmo versículo. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Tá vendo como a leitura é bem mais fluida, né? Verdade, dá pra compreender. É bem mais fluida. E assim, e essa de 69, né, nem a, vamos dizer assim, a mais arcaica. Tem umas que são até mais pesadas, assim. E aí tem muitos coloquiais, né? Teloês tomados e assim. Teloês, tudo assim. Então é muito, muito difícil esse entendimento, né? Não. A clássica não é uma. Vamos lá, eu vou responder aqui a Cecília Amadilhas. Não é uma questão de ter uma. Vamos lá. Não existe tradução da palavra ruim nesse aspecto, tá? E eu vou responder uma questão da Priscila. Priscila, eu tenho algumas ressalvas com algumas. A nova tradução de linguagem de hoje, a NT, LH, porque assim, eles traduziram, eles afastaram, para minha opção, eles caminharam muito distante do texto original. E tem algumas coisas que são bem complicadas. Mas qualquer Bíblia vindo da Sociedade Bíblica, né, da SBB, né, da CPAD, são boas Bíblias. Assim, o Brasil, graças a Deus, né, a revista é atualizada, a nova versão NVT. A NVI, ela tem mais ou menos 20 anos que ela foi traduzida. E por que é NVI? Porque, vamos lá, ela foi traduzida direto do original para o português, com uma linguagem mais simples, mais simplificada. A NVT, ela é igual uma NVI, a nova versão transformadora, só que ela é mais recente. Ela foi lançada agora tem poucos anos. Eu, particularmente, para minha leitura, Deus está me levando a fazer uma leitura de um livro aqui. Eu terminei, por exemplo, Esdras tem poucos dias. Eu prefiro, na minha leitura, a NVI, porque eu acho bem simples e mais fluido. Porém, eu também, como pastor, eu acho que às vezes essa visão mais simples, essa leitura mais simples, tem alguns problemas que não são de tradução, são problemas de beleza do texto, né?
E aí a gente pode ter assim, alguma perda da beleza, né? Do texto como a gente está acostumado, né? Mas tem algumas coisas, né, que para mim são muito importantes. Só para dar um exemplo, pastora, abre, por favor, Salmo 23, por favor, que é um texto bem conhecido, acho que vai ficar mais claro o que eu estou dizendo. Vamos ler Salmo 23 até o versículo 5. Vamos ler ele todo, né? 23 todo. Vamos ver, pastor. Uhum. É a pastora Senhor é Tânia? meu pastor. Não, deixa a pastora Sula, a pastora Sula ler, porque ela está com a versão que eu sei que é diferente. Pode ler, pastora. Obrigada. Tá, Uhum. tá bom. Até o versículo 5? Até o 6, vamos ler todo, vamos ler todo. Todo. Tá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu vou ler agora na minha tradução. Olha, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em vez de pastagens, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Tá vendo que é diferente, mas ao mesmo tempo é igual, né? Sim. Mas é bem mais fluido. Mas aí onde eu acho que tem um problema, por exemplo. Lê, por favor, pastora, o versículo 4, por exemplo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você concorda que esse é um versículo que todos nós conhecemos, que a gente está acostumado a ouvir, né? Ainda que eu ande pelo nós recitar esse versículo. Ok. E aí, quando a gente vai para o versículo 4, na minha tradução da NVI, eu acho que perde um pouco essa beleza. Porque vai ser, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. É a mesma coisa, só que aí no meu particular, aqui eu particularmente acho que perde um pouco da beleza poética do Salmo, entendeu? Quando a gente está falando de textos mais poéticos, como Salmos, né, como Provérbios, Eclesiastes, a gente perde um pouco, talvez, daquela textura que a gente está acostumado, né, a citar na igreja. Então, por isso que eu tenho essa consideração de eu estudo numa versão, mas prefiro, às vezes, pregar em outra versão, dependendo do texto, eu até trago para a versão que eu estudo. Mas, por outro lado, e voltando no versículo 1, pastor, você pode ler o versículo 1, por exemplo? Só para me dar um exemplo aqui. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o texto clássico que a gente está acostumado. Só que na NVI a gente se aproxima mais do sentido real. Porque no sentido real do original, né, lá do hebraico e do aramaico antigo, a intenção do autor não era do Senhor é meu pastor e nada me faltará. Legal, é isso. Mas não é nada me faltará do ponto de vista de Deus vai suprir tudo aquilo que você deseja ou precisa. Não, aí já vai mais para o próximo que a NVI traduziu, que é o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Quando o salmista diz isso, ele diz assim, quando o Senhor é meu pastor, quando eu reconheço que o Senhor, ele é o meu pastor, de nada eu terei falta. Ou seja, tudo aquilo que eu tiver, porque eu sei que o Senhor é meu pastor, será suficiente. Então, eu já falei isso algumas vezes na igreja. Então, se eu tenho, por exemplo, hoje eu tenho uma bicicleta, não é que você não quer ter um carro, por exemplo. Isso é um desejo do nosso coração. Mas entre você desejar ter algo e você sentir falta de algo, é diferente. Quando o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Ou seja, nada cria um vazio no meu coração, porque o Senhor é o meu pastor.
E ele me faz repousar em vez de paz, em águas tranquilas. Então, quer dizer, a paz do Senhor, a paz de estar protegido, por ser conduzido pelo Senhor, faz com que eu não tenha falta, nada crie um vazio dentro do meu coração. Pelo contrário, eu dou graças e sou grato por tudo que eu tenho. Isso não implica de eu desejar ter algo maior. Não, eu quero ter um carro, ok. Mas eu não sou vazio por não ter o carro. Tá? Entende como é diferente quando eu falo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Ah, então se eu quero um carro, não vai me faltar. Se eu quero ter algo maior, não vai me faltar. Tudo que eu desejar não vai me faltar. Não é esse o sentido do texto. O sentido é justamente ao contrário. É quando nós temos o Senhor no nosso coração, tudo que nós temos é suficiente. Nós somos gratos e alegres, em tudo damos graça, em tudo que temos damos graça, porque o Senhor é nosso pastor. Então, tá vendo que, às vezes, uma tradução ou outra tem uma questão de levar a gente mais próxima Ao entendimento, ao né? entendimento, exatamente. Tá? Pastor, Obrigada, pastor. Muito obrigada. Nada. eu percebo muito essa diferença no Salmo 91. Salmo Né? 90. Porque a gente está acostumado com aquela tradução, Aham. né? Até já consegui decorar assim, a maioria dos versículos, e quando eu ouço de outra tradução, eu acho assim, que não é a mesma coisa, não está batendo. A gente acostuma. Soa diferente, né? Mas é porque Salmo tem uma característica muito específica, né? Só para a gente estar aqui, por que Salmo soa tão diferente? Porque, assim, no sentido, vamos dizer, na sua origem, né? No sentido, Salmo é uma música, né? O salmista está salmodiando ao Senhor, né? Então, desse ponto de vista, né, como um texto poético, um texto melódico, né, um texto de exaltação, é a mesma coisa que a gente pegar um louvor atual, a gente pode dizer a mesma coisa, só que com outras palavras, mas imediatamente você vai identificar, entre aspas, que não é a música original, né? Vai soar esquisito, né? Então, dá exemplo, sei lá, um louvor que eu tava até cantando aqui, a gente começar a ter aquele, né? Que amor é esse, graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Aí eu posso cantar o mesmo louvor de maneira diferente. E esse amor, o que é? Graça que não se calcula. É a mesma coisa, mas com palavras diferentes, que dizem a mesma coisa, mas quando você ouve, você vai falar, oh, não é isso. Melodicamente não é isso, do ponto de vista poético não é isso. É só essa questão. E nos salmos, principalmente nos livros poéticos, né? Salmos, provérbios, eclesiastes, cantares, a gente vai ter essa dificuldade, principalmente nessa transliteração, né? Nessa mudança de tradução. Mas nos outros textos, via de regra, fica bastante confortável. Mas tem textos que a gente perde mesmo, né? Assim, perde aquela referência que a gente tem desde pequeno em relação à Bíblia. Tá bom? Mas é isso, irmãos. Eu não sei se tem mais alguma dúvida, mas vocês viram como faz diferença? Então, procurem uma versão que você se sinta confortável, né? Para você estudar a palavra. A revista corrigida atualizada, ela é muito boa, né? Mas procure uma versão que você se sinta confortável para que você faça seus estudos, suas leituras, e que fique uma linguagem simples. Não terceirize o entendimento da palavra nesse sentido. A palavra não é um código indecifrável. O Senhor se revelou através dela ao coração de cada crente. A palavra tem que bater e arder no seu coração, independente de pastor, independente de qualquer outra pessoa. Lembre-se sempre disso. Jesus morreu e algo tremendo foi feito. E o que foi feito? O véu se rasgou. Não existe mais separação entre nós e Deus. Um novo e vivo caminho, como dizem Hebreus, foi criado para que nós tivéssemos um livre acesso, pudéssemos entrar com ousadia na presença de Deus. Aquilo que era condicionado a somente um homem, uma vez por ano, um sumo sacerdote fazer, Deus abriu para que cada um de nós aqui nessa sala tivéssemos a confiança de entrarmos na presença do Senhor, baseado no sacrifício de Jesus Cristo, no sangue dele. Então não abram mão da palavra, meus irmãos. Estudem, leiam, se apaixone. Ela é linda, ela é rica, ela sustenta a sua fé em nome de Jesus. Tá bom? Amém? Então, e ela expõe, por que ela é importante? Porque ela expõe um caminho específico, né, de salvação. Vamos ler aí João 5,39, João 20,31. Vamos ler Romanos 1,16, somente. Nesse texto aqui a gente já tinha passado por alguns deles, mas vamos ler Romanos 1,16, eu vou abrir João aqui.
Se alguém puder, Romanos, deixa eu ler João. Irmão, fiquem à vontade, tá? Abram aí e falem o que vocês entenderem, né? Quiserem fazer algum comentário. Eu gosto muito quando os irmãos participam, fica muito, muito legal. Romanos o quê, pastor? Romanos 1,16. Eu vou ler aqui João 5,39, né? Diz o seguinte: vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas. Oi, vamos lá. João 5, eu vou ler João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Isso é Jesus falando aos fariseus, né? A escritura expõe o caminho específico de salvação, de retorno ao homem. Eu vou ler agora João, capítulo 20, 31. Só para pegar que eu já estou com o livro de João aberto, por isso que eu estou lendo. Mas Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, a gente já lido, né? Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, a Bíblia tem um propósito específico para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus e nós temos vida nele. Tá? Pode ler Romanos 1,16, por favor. 1,16. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Amém. Então, qual é a definição? Vamos ler com uma outra ótica. Qual é a definição de evangelho? Se alguém perguntar para você a partir de hoje, o que é o evangelho? O que é o evangelho? Pode ler, Nádia. O que é o evangelho? Está escrito aí de maneira muito clara. Foi a irmã Nádia, né? Que leu? Foi quem leu? Romanos 1,16. Desculpa. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Então, o evangelho é poder para a salvação, é poder de Deus para a salvação. Não existe. Irmãos, por que eu bato sempre nessas estruturas? Nós, como cristãos, precisamos ter esses princípios sedimentados. A palavra fala com você? Fala. A palavra fala ao seu coração? Fala. Tudo isso é verdade e é verídico. Mas a palavra ela tem um propósito específico. Ela foi criada com um grande propósito. Qual é? Ela é poder para a salvação. Ela é a resposta de Deus para um homem que, lembra que a gente falou que na revelação geral testemunha a respeito de Deus e o homem busca Deus? Então, para o homem que busca Deus, a palavra é a revelação. Ela é poder de Deus para a salvação do homem que precisa se conectar ou voltar novamente para Deus. Lembre-se, conversão significa, quando eu falo assim, eu me converti a Deus. Conversão, essa palavra tem esse sentido. Eu estou indo numa direção igual na estrada. Quando eu vou convergir, por exemplo, para a esquerda, eu vou retornar. Então, conversão é retorno, é voltar a Deus. E o homem, para voltar a Deus, ele precisa especificamente da manifestação e da revelação da palavra de Deus. Bem? E o evangelho é poder para salvar o homem. Somente uma coisa salva o homem: a revelação de Deus através do seu evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. Bom? Então, ele não atinge efetivamente todas as pessoas, né? Vou ler aqui João 10, 27. Deixa eu abrir aqui o livro de João. Porque ele está falando o seguinte, ó, Jesus respondeu, vou ler no 25. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. E aí no 27 agora que é isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, esse texto é poderoso, né? Jesus fala, vou ler na versão mais tradicional, mas vocês, olha como é que é diferente, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Pastor, seu microfone saiu. Eu estava mutado.
Acho que acabou. Acabou aqui minha bateria do meu fone, já tirei. Então, tá vendo como tem uma... Eu estava falando da diferença, né? Eu li o mesmo texto, eu li, versículo 27 do capítulo 10 de João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vou ler o mesmo versículo na versão NVI. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Essa palavra de Deus, ela é tremenda, né? As ovelhas, aqueles que ouvem a voz do Senhor, são efetivamente aqueles que creem no nome de Cristo. Eles ouvem a voz do Senhor e seguem a Ele, né? Então, como a gente falou aqui no 10, 27, 24, 26 a 27, ela atinge as ovelhas de Deus, né? A revelação específica, ela atinge as ovelhas de Deus. Ela é compreendida pela ação do Espírito Santo. Quando for João, eu vou abrindo aqui, mas porque eu já estou com o livro de João, tá? Quando for outro texto aqui, eu vou passar para alguns irmãos ler. João 16, 33. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que eu vi e lhes anunciará o que está por vir. Então, ela é compreendida pela ação do Espírito Santo, né? A palavra de Deus, ela é compreendida pela ação do Espírito Santo. Somente um homem que é tocado pelo Espírito Santo do Senhor, ele é conduzido a toda a verdade, né? Por isso que o Espírito Santo opera em nós, nos convence do pecado e do juízo. Amém? E aí vamos continuar. É fundamental para a salvação dos perdidos. 1 Coríntios 1, 21. Se alguém puder abrir, por favor. 1:21, pastor? Isso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém. Então, aprove a Deus salvar os perdidos através do quê? Da loucura da pregação. Esse é um texto que mexe com o meu coração, assim. Eu fico impactado sempre que eu leio 1 Coríntios, capítulo 1, 21, porque efetivamente, irmãos, assim, a gente tem criado ao longo dos anos, né, a percepção ou a tentativa de criar um evangelho muito confortável nesse sentido. Confortável que ponto? Parece, sim, nós queremos, como é que eu posso dizer? A igreja criou uma tentativa de empacotar o evangelho para que ele se parecesse menos agressivo, ou menos loucura, ou menos, sabe, para ele ficar mais aprazível, mais apresentável, né? Ele ficar, de alguma maneira, mais menos impactante no sentido, assim, escandalizante, né, do ponto de vista da pregação do evangelho. Mas o evangelho, ele é loucura nesse sentido. Ele é a loucura, porque, irmão, vamos fazer um exercício simples, né, a respeito daquilo que nós pregamos, né, aqui. Basicamente, o que nós falamos é o seguinte para as pessoas, né? Olha, basicamente, o que você precisa crer é que o Filho de Deus, o próprio Deus, se fez homem, veio na Terra, viveu entre nós, pregou somente 3 anos e meio no nosso meio, morreu, ressuscitou, hoje está à destra do Pai, depois de ascender aos céus no meio de um monte de testemunhas, e tem 2000 anos, e ele falou que vai voltar, e tem 2000 anos que nós acreditamos nisso, que ele vai voltar. Então, assim, a pregação, ela é loucura nesse aspecto. Ela é impactante, sim. Ela exige de nós algo muito maior do que simplesmente um conforto a respeito da... Não, você precisa crer com o seu coração. Você precisa acreditar com todo o seu coração, com todo o seu entendimento de que a loucura da pregação, que é isso mesmo. Irmãos, não existe nada nesse mundo que fale o seguinte: olha, se alguém te bater, você dá a outra face. Se alguém te obrigar a caminhar mais 1 milha, caminhe mais outra. Caminhe 2.
Quando todos esperam de nós, quando toda a humanidade espera, quando todo mundo pensa o seguinte, olha, eu tenho falado isso aqui constantemente, né? Às vezes as pessoas vão te atacar no seu trabalho, fala assim, olha, dessa vez eu acabei com ela, acabei com ele. Daí ele não volta mais, daí ele não se levanta. E aí o poder de Deus, que é loucura para o mundo, vem e te levanta novamente. Quando todo mundo pensa que acabou, Deus te coloca para caminhar mais 1 milha, mais 2 milhas. Deus te traz do meio da onde ninguém mais acreditava. Deus muda a sua história. Deus constrói um novo caminho. Você percebe que da onde Deus construiu fraqueza, gerou força através da palavra, através do Espírito Santo de Deus. E é loucura. Te ensina até a ter misericórdia, né, pastor? Exatamente. E muita Onde gente todo não mundo, sabe nem o onde que todo é. mundo teria condenação, você tem perdão. Onde o mundo espera agressão, você tem um Exato. amor para oferecer. Exato. Então, assim, o evangelho é assim, vamos combinar aqui entre nós, né? No bom sentido, né? Igual a gente Verdade. fala assim, caiu aqui, né? Caiu aqui, só entre a gente. O evangelho é loucura. Amém. É Amém. loucura, mas a questão é justamente isso. Mas a questão é loucura, é loucura. Mas Deus, ó, visto que na sabedoria de Deus, na sabedoria, no alto da sabedoria de Deus, nós vamos estudar os atributos de Deus, no alto da sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Por quê? Porque Deus não quis ser conhecido pela sabedoria, pela filosofia, pelo conhecimento humano, por homens inteligentes. Não, meu irmão. Deus quis ser conhecido através da loucura da pregação, por homens cheios do Espírito Santo, por homens que não têm nem estudo, muitas das vezes, que não conhecem muito da ciência, do conhecimento humano, mas cheios. Deus alcançou o mundo, pegou pescador, pegou um jovem de 16 anos, pegou cobrador de imposto. Deus pegou quem ele quis e por essa loucura, Maravilha. Deus alcançou o mundo inteiro. Coração quebrantado, né, pastor? Exatamente. Deus não foi na sinagoga. Deus podia ter ido na sinagoga, pegado um sumo sacerdote, pegado um fariseu, pegado um doutor da lei, pegado um homem de grande coisa. Não, aprove a Deus. Deus quis. Agradou a Deus salvar todos aqueles que creem nele por meio da loucura da pregação. E Deus alcançou isso. Deus quis dessa forma. Por isso, meus irmãos, não tenham medo. A mensagem que 1 Coríntios diz é a seguinte: se Deus usou um pescador, um homem que não tinha estudo como Pedro, há 2000 anos atrás, para impactar toda uma geração e instituir a igreja dele, meu irmão, ele pode usar a mim e a você. Não está na minha força, não está na sua força, não está no meu conhecimento, não está no seu conhecimento, está no poder de Deus. Deus, se ele quiser fazer através de você, ele vai fazer. Porque ele decidiu que ele vai alcançar o mundo através da loucura da pregação. Não importa a sua condição social, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você tem recursos, não importa se você é alto, se você é baixo, se você é bonito, se você é feio, não importa. Deus, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Ela é compreendida através do Espírito Santo e é fundamental para a salvação dos perdidos. Através da edificação dos santos. 2 Timóteo 3, 16, 17. Segunda Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo 3, 16, 17. pode ler, pastor? Uhum. Claro. A escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Perfeito. Amém. É isso. Toda a escritura, ela é o quê? Divinamente inspirada. Essa é uma base fundamental. Marque esse texto em 2 Timóteo. Isso é importantíssimo para a nossa fé, porque nós acreditamos que a escritura, ela em si só, ela é completa. Ela não é em parte. Não existe um versículo que é inspirado e outro que não é inspirado. Não existe um versículo que se aplica e outro que não se aplica. Toda a escritura,
toda ela, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Cada palavra, cada tio, tudo, ela é inspirada por Deus e ela é útil para várias coisas: ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, né? A diferença, por exemplo, entre seitas e heresias é que tem muitas heresias, por exemplo, que pegam partes da Bíblia. Ah, essa parte aqui me provém, essa parte me interessa, essa parte não me interessa, e começam a selecionar a palavra de Deus. A palavra de Deus é um todo indivisível. De Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Apocalipse capítulo 22, seu último versículo, ela é um todo indivisível, tá? Então, em nome de Jesus, nós temos que ter isso como base de fé. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus, toda ela, tá? E aí, para terminar aqui, ela é inerrante, não contém erros e ela também é infalível. Esses dois últimos aspectos aqui é importante. A Bíblia não possui erros, tá? E ela é infalível. Por que eu destaquei isso aqui também? Por exemplo, essa é uma das questões na Reforma Protestante que nós discordamos, por exemplo, lá atrás, que fez a reforma. A Igreja, por exemplo, Católica Apostólica Romana acredita que o Papa é infalível e que o Papa é inerrante, né? E nós não cremos que nenhum homem é infalível e inerrante. Eu, como pastor, não sou inerrante, não sou infalível. Nenhum outro líder de igreja, de qualquer denominação, é inerrante e infalível. Nós somos homens, como outros qualquer, que foram chamados com o propósito de conduzir o povo de Deus a orientar, né, de conduzir, de cuidar, mas não somos infalíveis, não somos inerrantes, todos temos falhas, todos temos erros, assim como o Papa, assim como qualquer outro homem. A única coisa que é inerrante e infalível é a palavra de Deus. Amém? Amém. Desculpa, agora que eu vi, Priscila, Estevão sendo apedrejado, pede ao Senhor para que não impute aquele pecado, diante da dor, pregou e perdoou. Amém. A loucura do evangelho, né? O evangelho é loucura para o mundo. E, por exemplo, só para corroborar com o apedrejamento de Estevão, quem estava no apedrejamento era o próprio Saulo, né? Que se tornou o apóstolo Paulo, né? Mais à frente, o Senhor tem um encontro com ele e ele se converte, né? Então, para você ver como o evangelho ele é poderoso, né? Para transformar as pessoas. Tá bom? Acho que por hoje é só. Somos 21h10, nós vamos terminar no horário. Passa rápido, né? Acabou rápido, pastor, hoje. Foi ótimo, excelente. muito Glória Semana a que vem Deus. nós vamos falar sobre o cânon, né? Eu deixei para a gente falar sobre a Bíblia. Muitos cristãos têm dificuldade sobre essa questão da palavra, por que tem livros apócrifos, não apócrifos? Por que a Igreja Católica tem mais livros, a nossa Bíblia tem menos livros? Será que a nossa tem menos ou deles tem mais? Né? Como é que foi composto isso? Quantos livros são no Antigo Testamento? Quantos são nos Novos? Qual o total de livros? Né? Qual é o período de anos? Né? Então, essas questões a gente pode falar na próxima semana, em nome de Jesus, tá bom? É importante que nós possamos conhecer a palavra. Mas o intuito aqui é que vocês realmente, cada dia, né, se apaixonem pela palavra de Deus. Ela não é inacessível. Conforme nós fomos estudando, vamos caminhando aqui juntos, aí vocês vão, ó, é muito lindo quando você conhece, por exemplo, um pouquinho de geografia bíblica, que você encontra e começa a perceber como Deus se moveu ao longo do tempo, ao longo dos dias, né? Como é que, poxa, a nossa maior alegria vai ser quando você souber lá que, ontem à noite, né, eu tive a oportunidade de pregar lá em Amendoeira, falando sobre amonitas, sobre moabitas, da onde que surge? Aí você fala, pastor, surge lá de Ló, das filhas de Ló, né? Elas tiveram um ato, embebedaram o pai, fizeram um ato abominável ao Senhor, e aí surgiram duas crianças, Moabe e Amon, que surgiu os amonitas, os moabitas, né? Você entender essa conjectura bíblica, para você ter uma visão. A Bíblia é o que eu falei, quando nós lemos a palavra, ela se aplica à nossa vida, é óbvio. Mas, irmão, você tem que conhecer também para pregar, para ensinar, que vocês sejam uma bênção, que sejam homens e mulheres capazes de levar o evangelho cada vez de forma mais poderosa, entendeu? Que consigam ensinar as pessoas, consigam entender aquilo que leem, que a palavra de Deus ela está aí, e quando nós nos apaixonamos por ela, é a coisa mais linda do mundo. Nós precisamos ser apaixonados pela palavra do Senhor. Amém? A irmã Andréa levantou a mão, a pastora Sula também. Podem falar, irmã, fica à vontade.
Não, pastor, a minha já estava levantada. Já falei o que É um tinha que glória, falar. uma mãozinha do glória, né? É um glória. Amém. Amém? A irmã Andréia também, acho que levantou a mão, não sei se foi sem querer, pode colocar aí, fica à vontade. Foi sem querer. Amém, amém. Amém. Muito bom estar aqui com vocês, irmãos. Vamos orar. Eu não sei se eu pedi para a missionária Carla, né, orar no início, acho que o esposo dela também estava aqui. Eu não consigo ver todos, assim, fica uma janelinha bem restrita, né? Acho que é Marcelo, né? Deve orar também por nome. Deu uma boa noite. Tá aí, Marcelo? Amém, amém, amém. Então, puder orar, em nome de Jesus, tá bom? Para nós encerrarmos, que benção, né? Começamos com um casal, né? Com uma metade, agora vou terminar com outra metade, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por mais um dia de ensinamento, Pai. Que esse ensinamento, Pai, possa tocar no nosso coração profundamente, Pai, e a gente possa levar para frente. Não fique só guardado no nosso coração, mas que a gente possa levar essa palavra, esse ensinamento a outras pessoas, Pai, que precisam também ouvir a sua voz. Dá-lhes entendimento, sabedoria, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, meus irmãos. Amém. Irmãos, só lembrando, a aula da semana passada, de segunda-feira, já está no canal do YouTube, tá? É só você entrar lá e assistir. Vou até colocar aqui no link para você aí do chat do agora nosso. E vou jogar lá no grupo de WhatsApp. Já está disponível já desde sexta-feira. E a aula de hoje, sexta-feira agora, próxima sexta-feira também ao meio-dia estará disponível, tá? Meus irmãos, Jesus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana de vitória, em nome de Jesus. Nos vemos no culto, quinta-feira, né, os irmãos da Assembleia aqui de Deus Ministério Filadélfia, quinta-feira culto em Amendoeira, sexta-feira culto em Caraí, domingo pela manhã em Caraí, à noite em Amendoeira, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, uma excelente semana a todos, em nome de Jesus. Obrigada, pastor. A paz. para todos. A paz a todos. Glória, Pai. Boa noite. Senhor. A paz do Senhor para todos. Boa noite, a paz a todos.